Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos ver circuitos elétricos, tá? Então, o nosso estudo hoje vai estar dividido em três partes. Primeiro a gente vai ver gerador, depois receptor, né? E por fim, as leis de Kirchhoff, tá bom? Então, vamos lá, vamos pegar, né, os circuitos elétricos. Bem, começando pelo gerador, né? O gerador ele vem a ser o dispositivo que vai transformar uma forma qualquer de energia em energia elétrica, né? Então, por exemplo, você pode ter uma bateria de carro, né? Você pode ter uma turbina, né? Então, ele vai usar, né, fazendo essa conversão de uma forma qualquer, né, gerando, né, energia elétrica para estar alimentando um circuito, tá, ok? E você define o que vem a ser força eletromotriz, né, como uma relação entre a potência total, né, e a corrente que está passando por ele. Então, quanto maior for essa corrente total, né, maior a potência que você vai ter ali. Tá? A unidade de força eletromotriz vai ser o volt. Né? Então, como você pode perceber, esse nome força eletromotriz, né, não vem a ser uma força no sentido newtoniano, senão seria medido em Newton. Né? Quer dizer, é muito mais devido à razão histórica, né? Quando foi desenvolvida essa teoria, se deu o nome de força eletromotriz, né? Assim também, quando acaba a energia elétrica, muitas vezes se fala assim, acabou a força, né? Então, não é força medida em Newton, tá? A unidade aqui é o volt, tá, ok? O símbolo, né, do gerador vai ser esse aqui. Então você vai ter aqui representado essa força eletromotriz, né? E aqui você tem uma resistência, representando a resistência dos materiais que constituem o seu gerador. E aqui a corrente que está passando por ele. Então, por dentro do gerador, né, vai do polo de menor potencial para o polo de maior potencial. Tá? Então, aqui você teria, por exemplo, a sua pilha, né? Polo positivo, polo negativo, né? E aqui você tem a força eletromotriz. A força eletromotriz, um outro conceito que você pode ter é o seguinte, seria a DDP que você teria no seu gerador, né, se ele fosse um gerador ideal, ou seja, sem resistência. Né? Então você tem lá uma pilha de 1,5 volt. Quando que ela vai fornecer 1,5 volt? Quando não está passando corrente. Na hora que passa corrente, né, então parte da tensão vai ficar aqui. Então ela vai fornecer menos. Então, você usou a pilha de 1,5 volt, ela está fornecendo para você menos que 1,5 volt. 1,5 volt é só quando ela está, né, sem estar sendo utilizada. Tá bom? Além disso, você tem aqui as potências envolvidas, né, no seu gerador. Então, você tem uma potência total, que é aquela que é a força eletromotriz vezes a corrente. Tá? Você converte uma parte dela em energia elétrica, que é a sua finalidade, então aqui vai ser a sua potência útil, mas uma parte é dissipada na forma de calor. Né? Então, energia térmica que está sendo transformada aqui. E, obviamente, você não vai estar ligando o gerador para esquentar. Esquentar é um efeito que você tem aí, porque está passando corrente, mas você não queria isso. O que você quer é justamente que ele alimente um circuito. Tá? Então, como em qualquer dispositivo você tem essa relação, a potência total é aquilo que você aproveita, mas aquilo que você perdeu. Né? Então, potência total é a potência útil mais potência dissipada. Potência total vai ser a força eletromotriz vezes a corrente. A potência útil vai ser a corrente vezes a tensão, π, que a gente já tinha falado já. Né? E a potência dissipada na forma de energia térmica, né, de uma potência térmica, vai ser RI ao quadrado, como a gente já viu já, né, na parte de resistores da aula passada. Tá? O rendimento ele é definido, né, como potência útil por potência total. Então, nesse caso, isso vai ser o quê? Vai ser U sobre E, né, tensão, DDP, né, dividido pela força eletromotriz. A equação característica vai ser tirada a partir daqui. Né? Então, você tem que a potência total é a potência útil mais potência dissipada. Né? E aí você vai obter que a DDP no seu gerador vai ser a força eletromotriz menos R, que é a resistência, vezes a corrente que está passando por ele. Então, olha, essa é a equação característica. Tá? Tem que estar anotando isso aí. Tá bom? Bem, como você tem a equação característica, na verdade, apesar do nome ser equação,
Porque ela é uma função. Você tem aqui a DDP em função da corrente. Então você pode fazer um diagrama, né, de tensão e corrente. No caso aqui é uma função de primeiro grau, y igual a b mais a x, né? Então, como você tem aqui esse valor negativo, então aqui vai estar, né, inclinado para baixo. Então você vai ter aqui, ó, a tensão vai ser E, vai ser a força eletromotriz somente quando não está passando corrente. Passou corrente, ela vai fornecendo menos, tá? A tensão vai sendo menor. Até o valor zero. Então o que seria o valor zero? Seria um circuito assim como esse, ó. Tá aqui o teu gerador e você ligou, né, os extremos para um fio ideal. Tá? Então nesse caso a tensão entre esses dois pontos é zero. E a corrente que passa aqui é a máxima. Tá? Essa corrente é chamada corrente de curto-circuito. Tá? É o maior valor de corrente que ele pode estar fornecendo. Tá bom? Já nesse outro ponto é justamente o caso contrário. Nesse caso aqui você não está, né, passando corrente e, portanto, né, a DDP vai ser igual à força eletromotriz. Tá? Perceba, essa é a situação em que você está gastando a sua pilha o mais rápido possível. E essa é aquela situação que você não está utilizando, né, o seu gerador. Tá? Então, quando você estiver trabalhando com o gerador, ele deve estar funcionando, né, entre esses dois extremos. Tá bom? A corrente de curto-circuito, você pode pegar a equação característica, colocar no lugar da DDP, da tensão, o valor zero, e aí você deduz qual é o valor. Vai ser força eletromotriz por resistência interna. Agora a gente vai tirar uma equação que é importante para você resolver circuitos muito simples, de uma única malha, com um gerador, né, e um resistor. Então, se você tem aqui um gerador e um resistor, né, qual a corrente que passa? Né, a corrente vai ser a força eletromotriz pela soma de resistências. Tá? Então, tem circuitos simples que aparecem em exercícios que você pode resolver por essa equação. Ou ainda, né, é a soma das forças eletromotrizes, se tiver mais de um, por soma de resistência. Tá? Essa equação é muito fácil de você deduzir, basta você igualar a DDP do seu gerador, né, e pela equação característica do seu resistor, que é R vezes I. E aí você deduz essa equação. Bem, a associação de geradores. Então eles podem ser associados em série, em paralelo, associação mista. E a ideia é você encontrar o valor equivalente, né? Qual é a força eletromotriz equivalente da associação e qual é a resistência equivalente da sua associação. Então, numa associação em série, você vai fazer o quê? Você vai somar as forças eletromotrizes e vai somar as resistências. Tá? Então, está aí a equaçãozinha. Já numa associação de geradores em paralelo, né, você vai ter todos eles aqui, né, colocados um do lado do outro, e nesse caso a gente só está considerando que os geradores são iguais. Você não vai resolver, né, com geradores que sejam diferentes, com forças eletromotrizes distintas, aí o caminho é outro. Então, quando você tiver geradores iguais colocados em paralelo, né, se você for calcular quais são os valores equivalentes, tanto de força eletromotriz como de resistência, são essas equações. Então, no caso, a força eletromotriz vai ser a mesma, e a resistência vai ser a resistência interna de um deles, dividido pelo número de geradores. Tá? Qual que é a vantagem aqui? Aqui a única vantagem que você tem é de você estar diminuindo a resistência interna do seu gerador. Tá? Já no caso anterior, né, o que você fazia era aumentar o valor da força eletromotriz. Perceba que aqui, nesse caso, isso não acontece. Tá? Bem, qual que é a potência elétrica lançada por um gerador num circuito? Num circuito que é constituído por um gerador e por um resistor. Tá? Então, potência lançada é a potência útil. Né? Então, vamos pegar aqui a equação de potência. Potência total é a potência útil mais a potência dissipada. Né? Então, substituindo os valores, né, você vai chegar aqui que a potência útil vai ser força eletromotriz vezes corrente, menos resistência elétrica vezes a corrente ao quadrado. Isso é uma função de segundo grau. Y igual a bx mais ax ao quadrado.
Tá? Então o diagrama disso aí vai ser uma parábola. Tá? E aí vamos analisar esses três pontos, ponto A, ponto B e ponto C. O que seria o ponto A? Seria você ter o seu gerador sem utilização, né? Ele está aqui no circuito aberto. Então nesse caso não passa corrente, a tensão nele vai ser a própria força eletromotriz. Tá? Mas como você não está utilizando, então não tem potência útil. Né? O caso extremo, né, o outro extremo, o caso C, é quando você ligou os dois terminais, né, por um fio ideal. Então nesse caso a tensão é zero, né, e nesse caso também não tem potência útil, porque você está transformando toda a energia em energia térmica, em calor. Né? Então não serve para nada. Então seria o caso aí de você ter esse ponto C. Bem, a potência útil vai ser máxima quando? Quando você tem justamente o ponto intermediário, onde você vai encontrar o vértice dessa parábola que está entre essas duas raízes. Né? Então, para encontrar esse ponto é fácil. Se aqui você tem que a corrente é zero e aqui é a corrente curto-circuito, aqui vai ser a corrente curto-circuito dividida por 2. Tá? E nesse caso, né, você vai ter também que a tensão vai ser a força eletromotriz dividida por 2. Tá? Nesse caso em que a potência útil vai ser máxima. Tá? Também dá para você demonstrar que nesse caso o rendimento vai ser de 50%. Então naquele diagrama de energia, né, você recebe uma potência total, metade você aproveita, metade você joga fora na forma de calor. Tá? Passando então para o receptor. O que é o receptor? É o dispositivo que vai pegar a energia elétrica e vai transformar numa outra forma. Então, por exemplo, energia mecânica, um motor elétrico. Né? Você tem lá um aparelho, ele recebe, ele é alimentado por energia elétrica e produz energia mecânica, movimenta alguma coisa. Tá? Então, o primeiro ponto que a gente vê é a força contra-eletromotriz. Tá? Então, a força contra-eletromotriz, né, que caracteriza o seu receptor, vai ser a potência útil pela corrente. Tá? Então, quanto maior for a corrente, maior vai ser essa potência útil. Tá, ok? Então, está aqui. Esse receptor também tem uma resistência interna. Né? Então, se ainda você pode falar, né, em gerador ideal que tem resistência zero, né, o receptor ideal, tudo bem, teoricamente teria resistência zero, mas isso aí está muito, muito longe do real. Então sempre tem casos que você vai ver mais próximos da realidade uma resistência alta. Tá? Então aqui está o símbolo, você vai ter resistência interna, né? Força contra a eletromotriz, e aqui você tem a corrente. Essa corrente agora vai no sentido contrário do gerador. Né? Então está indo por dentro dele. Vai do polo positivo para o polo negativo. Vou colocar um caso, por exemplo, você tem a bateria do seu celular. Né? Isso aí funciona como um gerador ou receptor? Depende. Né? Se a bateria está alimentando o celular, então está funcionando como um gerador, porque está pegando uma energia que está armazenada lá nas ligações químicas, né, feitas pelos átomos, né, e aí você tem lá a conversão disso em energia elétrica. Então aí ele é um gerador. Né? Contudo, terminou o dia, você bota lá o seu celular para carregar. Então o que ele está fazendo? Ele está pegando energia elétrica, convertendo aquilo numa energia química. Né? Então perceba que o mesmo dispositivo, ora pode funcionar como um gerador, ora pode funcionar como um receptor. Então depende. Né? Depende de como está sendo utilizado. Tá? Tanto é que você vai ver que o símbolo é o mesmo. Né? O desenho aqui é o mesmo. Tá? O que muda de um caso para o outro? Muda o sentido da corrente. Então no gerador vai por dentro dele, do polo de menor potencial para o polo de maior. Tá? E o receptor, o contrário. Aqui você tem um diagrama, né, explicando como que são as potências envolvidas aqui. Então você vai ter, né, uma potência total, né, aqui você tem a sua potência útil, né, e aqui uma potência que foi dissipada. Perceba, essa potência total é uma potência elétrica, né, essa potência útil poderia ser uma energia mecânica e esquentou, produziu aqui uma energia térmica. Tá? Então, de novo, essa equação se
se refere a qualquer que seja o dispositivo, a potência total é igual a potência útil mais a potência dissipada. O que acontece agora é que a potência total é elétrica, então vai ser I vezes U. A potência útil vai ser a força contra a eletromotriz vezes a corrente. E a térmica, de novo, vai ser resistência vezes corrente ao quadrado. Tá? O rendimento, que também vai ser sempre potência útil por potência total, nesse caso vai ser força contra a eletromotriz por tensão. Tá? Bem, pegando a equação, né, das potências, você deduz a equação característica, né, do teu receptor. Então, DDP é igual a força contra a eletromotriz mais resistência interna vezes corrente. Então, perceba o seguinte, a força eletromotriz não é força. A equação característica não é equação. A curva característica, na verdade, é uma reta. Então, você tem que estar atento, né, nos termos que você está utilizando. E de modo análogo aqui no receptor, a força contra a eletromotriz também não é força, né? A tua equação característica, na verdade, é uma função, né, de tensão por corrente, né? E a curva característica também não vai ser uma curva, vai ser uma reta. Tá? Então, olha só, está aqui a curva característica dele. Tá? E muito cuidado, porque, como você pode perceber, né, é muito parecido com o receptor que você acabou de ver. Então, sugiro que você pegue isso aí, coloque no papel o gerador e o receptor e compare um com o outro. Tá? Bem, agora vamos melhorar o nosso circuito. Antes tinha só o gerador e o resistor, agora tem o gerador, o resistor e o receptor. Né? Então, nesse caso, né, você consegue pegar e colocar que a tensão no gerador é igual à tensão do resistor mais a tensão no seu receptor. E a partir daí, veja, estou partindo disso. Tá? Eu chego na equação da corrente que está passando no circuito. Tá? Perceba, eu tenho aqui o polo positivo, veja, o polo positivo do seu receptor também está aqui. Tá? Se eu inverter isso aqui, então teria dois geradores. Tá? Aqui não, eu tenho esse cara é o gerador, esse aqui é o receptor, então polo positivo com positivo. Tá? Aqui, o diagrama de energia referente àquele circuitinho que está ali, né, que eu mostrei para vocês. Então o gerador pega uma potência total, converte uma parte em energia elétrica, uma potência elétrica, uma parte é dissipada na forma de calor. Aí o receptor pega uma parte dessa energia e realiza a finalidade dele, que é, né, por exemplo, movimentar um motor elétrico, tá bom? Né, movimentou algum objeto. E esquentou também, então perdeu uma parte na forma de calor. Né? E tem aqui um resistorzinho que deve estar sendo usado para ajustar a tensão, né? Que só serve para dissipar energia. Então na hora que você vai ver, você vai ter que essa potência total foi convertida em quê? Numa potência útil, né? E em potência térmica. Tá? Então veja, ó, você forneceu tudo isso, aproveitou só essa parte, e o resto foi dissipado. Bom, e a partir desse diagrama, você chega na mesma equação que eu mostrei antes. Tá? Então veja, ó, potência total é igual a potência útil mais dissipada. Se você substituir, né, o que é cada um desses termos, você chega na mesma relação. Tá? Então aqui, isso aqui foi demonstrado duas vezes. Uma por tensão e agora foi demonstrado a partir da relação de potência. Tá? Vale a pena você saber isso aqui, de memorizar isso aqui, porque vai resolver alguns exercícios. Bem, começando agora a resolver circuitos elétricos usando as leis de Kirchhoff. Você tem lá duas equações, duas leis. Primeira, lei dos nós, tá? E depois a lei das malhas. A lei dos nós é muito simples. Você tem um nó, né? E aqui você tem as correntes que estão chegando. Nesse caso desse desenho, I1 e I2. Né? E tem aqui a que está saindo, I3, I4 e I5. Tá? A corrente elétrica está associada ao portador de carga que está chegando naquele ponto. Né? Corrente é carga por tempo. Bem, não pode sumir carga elétrica, estaria sumindo matéria. Então, a hora que você soma as correntes que estão chegando, isso tem que ser igual à intensidade das correntes que estão saindo. Tá? Então está escrito aqui, ó. Tá? A soma das correntes que chegam é igual à soma das correntes que saem. Tá? E você tem a segunda lei. A lei das malhas. Então, quando você
faz o percurso de uma malha. O que é isso? Malha é um caminho fechado no circuito. Então, quando você percorre uma malha, né, e você sai de um ponto e volta ao mesmo ponto, porque é um caminho fechado, e você somar todas as tensões, essa soma vai dar zero. Tá? Agora, não adianta saber isso se você não sabe o que está ali embaixo, que é a convenção de sinais das EDPs. Tá bom? Então, quando você vai estudar as leis de Kirchhoff, né, você tem que saber isso aqui. Essa parte aqui é fundamental. Então, quando você tem resistores e resistências, você vai ter lá a corrente que está passando. E você tem um percurso que você está fazendo ao percorrer a sua malha. Quando há uma coincidência de sentido de corrente e percurso, a tensão no seu resistor vai ser RI. Quando o sentido não é o mesmo, ou seja, você está indo num sentido e a corrente está indo no outro, então a sua tensão vai ser menos RI. E para forças eletromotrizes ou força contra eletromotrizes, é mais fácil ainda, você só vai olhar o percurso, não importa o sentido da corrente. Então, se você entra pelo polo negativo, vai ser menos E. Se você entrar pelo polo positivo, vai ser mais E. Tá? Então, isso você tem que estar anotando. Tá? Tem que memorizar essa convenção de sinais para você poder resolver os exercícios. Finalmente, o último ponto de hoje é a lei de Ohm generalizada. Então, por exemplo, você tem aqui, né, esses ramos, né, e eu quero saber qual é a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. Então, apesar de ter esse ramo, eu não vou percorrer ele. Eu estou indo de A para B. Então, eu vou fazer somente esse caminho. Tá? Então, eu vou usar a convenção que eu acabei de mostrar para vocês e vou seguir em frente. Então, encontro aqui um resistor. E, nesse caso, eu sei qual é a corrente. É a corrente 1. Então, estou indo de A para B e o sentido é o mesmo. Então, vai ser mais RI. Entro pelo polo positivo desse gerador. Então, aqui no caso, né, vai ser mais E1. Venho e encontro o resistor R2, mas a corrente está no sentido contrário. Então, nesse caso, vai ficar menos R2I. Entro pelo polo positivo desse outro gerador. Então, vai ficar mais E2. Tá? Então, olha, eu tenho aqui a DDP entre os pontos A e B. Tá certo? Bem, agora, pessoal, o que a gente pode estar fazendo, né, é resolvendo alguns exercícios como exemplo. Né? E lá no Moodle você tem o material e você vai encontrar mais outros exercícios. Tá? Então, insisto que vocês tentem fazer, porque essa parte é uma parte que todo ano, em todos os vestibulares, cai bastante. Então, vale a pena você dedicar um tempinho, tá, para estar revisando essa parte. Tá bom? Então, vamos lá, vamos passar para o primeiro exercício. Então, uma bateria elétrica real equivale a uma fonte ideal com força eletromotriz E em série com uma resistência R, como mostra a figura a seguir. Quando os terminais A e B são ligados em curto-circuito, a corrente é de 10 amperes. Quando se coloca entre os pontos A e B uma resistência de 1,8 ohm, a corrente é de 5. Qual é o valor da força eletromotriz em volts? Nesse primeiro caso, né, o que você tem é justamente a situação de curto-circuito. Você ligou, né, um fio ideal entre os pontos A e B, né, e aí você tem que U é igual a E menos RI. Então, né, a tensão é zero. Aqui você vai ter R vezes a corrente de curto-circuito, que é 10. Conclusão, E igual a 10R. Tá? A outra situação é você ter, né, o teu circuito e agora você vai colocar um resistor de 1,8 ohm entre os pontos A e B. Então, seria você ter isso aqui, ó. E aqui é 1,8. Tá? Então, agora eu vou fazer que I é igual, né, a E sobre R mais R. Então, eu tenho que a corrente é igual a 5. Né? Tenho aqui o valor da força eletromotriz, isso dividido, né, pela resistência, que é de 1,8, mais R, que é a resistência interna. Né? E aí eu posso substituir esse valor que eu tenho aqui.
tá? Então eu vou obter, olha, 5, né, vai ser igual a 10 vezes R, né, que é dividido por 1,8 R. Na verdade, aqui eu tenho errão. Resistência interna é errão. Então, a partir dessa equação, isso vai nos dar que 5 que multiplica 1,8 mais R é igual a 10 vezes R. Então, 9 mais 5R é igual a 10R. Conclusão, 5R igual a 9, R igual a 1,8 ohm. Tá? Então, encontrei qual é o valor da resistência interna errão, né, da nossa fonte. Tá? E ele pergunta também qual é a força eletromotriz. Né? Então, vamos pegar a equação. Tenho que a força eletromotriz é igual a 10 R. Então, força eletromotriz vai ser igual a 10 vezes 1,8. Então, força eletromotriz igual a 18 volts. Tá? Então, olha, está aqui, né, a resolução do nosso exercício. Segundo exercício, 3 pilhas de força eletromotriz de 1,5 volt e resistência interna de 1 ohm são ligadas conforme a figura ao lado. Então ele quer saber qual é a corrente que está passando. Então, né, vamos lá, você tem aqui o teu circuito, né, e a gente vai resolver isso aí considerando o seguinte, olha, você tem esses dois geradores mandando a corrente nesse sentido, tá? Então eles vão vencer o outro que tenderia a manter a corrente no sentido oposto. Essa corrente, né, ela é dada por força eletromotriz, ou soma das forças eletromotrizes, menos soma das forças contra-eletromotrizes, por soma de resistência. Né? Então a corrente que você está procurando vai ser igual a 1,5 mais 1,5 menos 1,5, tá? Dividido por soma de resistências. Tá? Então essa corrente vai ser igual a 1,5, né, dividido por 3, dando então meio ampere. Né? Então repare aí que você tem meio ampere no sentido horário. Tá? Exercício 3. No circuito, né, a corrente é de 0,6 amperes. E aí ele quer saber qual é a força eletromotriz. Né? Então vamos lá, vamos passar aqui. Então olha, está aqui o enunciado do nosso exercício. E o que eu tenho é o seguinte, veja, é uma associação em paralelo de dois resistores. Né? Então, nesse caso, o que eu posso falar, né, é que a resistência em paralelo que estou destacando ali, né, você vai ter que a tensão é a mesma nos dois resistores. Então, a tensão em um é igual a tensão no outro. Tá? Mas tensão em resistor vai ser resistência, né, vezes a corrente. Então, isso vai ser igual a 40 vezes 0,6, né, que ele falou o valor, né? Então, 40 vezes 0,6, que é igual a 60 vezes a corrente que passa ali, que eu vou chamar de I2. Então, olha, I2 é a corrente que está descendo aqui nesse ramo. Tá bom? Então, esse I2, tá?
ele vai ser igual a 0,4 amperes. Então, se aqui, né, é 0,6 e lá é 0,4, é sinal que a corrente que passa aqui é de 1 ampere. Né? Agora, como ele quer saber qual é a força eletromotriz, o que eu vou fazer é pegar uma malha, né, e resolver, né, justamente aqui essa malha. Então, partindo desse ponto, eu vou fazer esse percurso aqui nessa malha interna, tá? Vou sair daqui e vou chegar aqui mesmo. Então, vindo nesse sentido, eu tenho aqui, ó, menos força eletromotriz. Encontro ali o resistor com corrente de 0,6. Então, 40 vezes 0,6. Mais, né, um resistor de 12, tá? Vezes a corrente que é de 1. Então, tudo isso é igual a zero. Tá? Então, eu tenho que a força eletromotriz vai ser igual a 12 mais 24. Tá? Então, força eletromotriz, nesse caso aqui, vai ser de 36 volts. Tá? Resposta B. Tá bom? Facinho, né? Depois, o gráfico a seguir representa a DDP em função da corrente elétrica I para um determinado elemento de um circuito. Então, olhando para esse gráfico, ele quer saber se é um gerador, um resistor ou um receptor e qual que é a resistência. Tá? Então, vamos fazer o exercício. Então, está aqui o enunciado, né? Bem, pelo tipo de curva, a gente já sabe o que é, né? Quer dizer, quando você tem um gráfico como esse, então você já sabe que isso aí é o que? É um gerador, né? Um receptor teria uma reta ascendente, um resistor uma reta ascendente passando pelo zero. Agora, qual que é a resistência interna? Então, eu vou olhar aqui para esse triângulozinho e vou ver aqui qual é a inclinação. Então, eu tenho aqui a resistência interna, né, vai ser igual a quê? A tangente desse ângulo que eu tenho aqui, desse ângulo θ. Né? Então, resistência interna igual a tangente de θ. Tá? E nesse caso, vai ser igual a 4, né, dividido por 2. Então, 4 e aqui é 2. E, portanto, isso vai dar 2 ohms. Então, está feito. É um gerador e a resistência interna dele é igual a 2 ohms. Tá prontinho aí. Quinto exercício, o valor da intensidade da corrente é quanto? Então, vamos fazer também esse aí. Começando então pela associação de resistores que está em paralelo. Né? Então, você tem aqui dois resistores de 6 em paralelo. Então, a resistência equivalente é igual a 3. Tá? E agora eu vou usar a equaçãozinha que determina a corrente. Então, vai ser soma de força eletromotriz menos soma de força contra eletromotriz por soma de resistências. Né? Aí você vê, você tem aqui um de 18 volts, outro de 12 volts. Tá? Quem é o gerador, quem é o resistor? O receptor. O gerador vai ser aquele que tem a maior força eletromotriz. O receptor é menor. Tá? Então, isso aqui vai ser igual 18 menos 12, que é dividido pela resistência equivalente. Tá? Então, não é só somar a resistência, na verdade é a resistência equivalente. Então, você vai ter, olha, 1 mais 2 mais esse 3, né, mais 14. Tá? Então, isso vai dar 6 sobre 20, né? E isso aqui é igual a 0,3 amperes. Tá? Então, e o sentido da corrente, né, que ele não perde, tá, é esse aqui. Tá bom? Tá feito. Sexto exercício, considere os gráficos ao lado. Então, eles representam curvas características
de que tipo de elemento? Então tá aí, né, os gráficos. Então vamos analisar, né? Esse primeiro, né, ele é um receptor, né? Aqui você tem um gerador, tá? E aqui você tem um resistor, tá bom? Pelo tipo de gráfico você consegue identificar qual que é o dispositivo. Sétimo exercício, um resistor de resistência R está inserido entre os pontos P e Q de um circuito elétrico, como mostra a figura. Tá? E ele quer saber qual é a corrente que está passando, né, entre os pontos P e Q. Então, você tem aqui o nosso enunciado. Bem, o que acontece é o seguinte: como você tem esse nó, né, nesse nó você tem a junção das duas correntes. Então, a corrente que passa entre os pontos P e Q, vou chamar de I maiúsculo, é igual a I1 mais I2. Tá? E aqui vale, né, a equação U igual a RI. Então a tensão vai ser igual à resistência R, que multiplica I1 mais I2. Estou usando a lei dos nós. Tá? Então aí a resposta vai ser a resposta E. Oitavo exercício. Considere no circuito e os valores representados. Tá? Você tem um amperímetro e ele quer saber qual é o valor indicado de corrente pelo amperímetro. Né? Então, resolvendo, você tem o seu circuito, né? E agora a gente vai ter que usar as leis de Kirchhoff para estar fazendo essa parte. Então, vamos lá. Primeiro ponto. Eu vou pegar a lei dos nós, né? E tenho que, nesse nó, tá? É válida a relação. Aqui passa uma corrente I1, aqui vem uma corrente I2 e aqui desce uma corrente I3. Então a primeira equação que eu tenho é que I3 é igual a I1 mais I2. Tá? Agora, vou usar a lei das malhas. Então, primeiro, eu vou pegar, né, essa malha aqui. Então, começando a partir desse ponto e percorrendo a malha, né, interna no sentido anti-horário. Tá? Então, começando a partir daqui, eu vou ter 12, que multiplica I2, né? O amperímetro eu vou considerar como ele é ideal, tá? Então, esquece que ele está aqui. Aí aqui você vai ter uma resistência de 4 e a corrente nele é I3. Aí você vem, entra pelo polo negativo, menos 12 volts, e chegou no ponto do qual você partiu. Então isso é igual a zero. Pegando agora a outra malha, começando a partir desse ponto e percorrendo no sentido horário. Tá? Você tem aqui 6 de resistência, vezes a corrente que passa por aqui, que é I1. Né? Encontra agora esse resistor de 4, no qual está passando a corrente I3. E entra pelo polo negativo aqui, e você vai ter aqui menos 12, tá? Isso é igual a zero. Soma das DPs igual a zero. Então, você montou um sistema de equações. Nesse sistema de equações, vamos acertar agora aqui para poder resolver, né, a nossa equaçãozinha. Então, você vai ter que I1 mais I2 menos I3, isso é igual a zero. Então, primeira equação. Segunda equação, você vai ter que 12 I2 mais 4 I3, né? Isso é igual a 12. Tá?
E nesse último você tem que 6 e 1 mais 4 e 3, vamos deixar aqui um espaço, mais 4 e 3, isso é igual a 12. Então agora você tem um sistema de equações, 3 equações e 3 incógnitas. Resolvendo esse sistema, você vai achar que I1 é igual a 1 ampere, tá? E 2 é igual a meio ampere. E, portanto, o I3 tem que ser 1,5. Tá? E aí, né, note o seguinte, ele quer saber o quê? Qual a corrente que você tem no amperímetro. Tá? A corrente que você tem no amperímetro, qual que é? É o seu I2. Então, está aqui a resposta. Tá? Isso aí vai dar meio ampere. Passando para o nono exercício. Então, no circuito a seguir, qual a força eletromotriz em volts, né, fornecida pela bateria? Né? Então, vamos fazer isso aí. Então, né, se ele fala que a corrente que está passando pela bateria é de 9 amperes, né, então você tem a corrente na bateria. Então, isso aqui, né, está passando aqui 9 amperes, nesse sentido. Tá? E aqui você tem dois resistores associados em paralelo. Então a resistência do seu equivalente vai ser igual a quanto? Produto, né, sobre soma. Então a resistência equivalente vai ser igual a 2 vezes 4 sobre, né, 2 mais 4. Então isso aqui é 8 sextos, 4 terços vai ser a sua resistência interna. Tá? Bem, a corrente é a força eletromotriz, né, dividido pela resistência equivalente. Então, essa corrente vai ser igual a 9, né, isso aí é dado do exercício. Você quer achar a força eletromotriz, que é dividido aqui pelos 4 terços. Então, força eletromotriz vai ser igual a 9 vezes 4 terços. Tá? Isso aqui vai ser igual a 12 volts. Passando para o 10º exercício, né, são dados o valor de E2, R1, R2 e R3. Tá? E ele quer saber qual é o valor da tensão E1 para que a tensão, né, nesse outro aqui venha a ser, para que a corrente nesse outro gerador seja zero. Né? Então vamos lá, vamos resolver isso aí. Bem, vamos pegar então, né, primeiro ponto é o seguinte, se a corrente que está passando por aqui é nula, tá? Então o que eu tenho aqui entre os pontos A e B vai ser dado pela equação característica desse gerador. Então o que eu tenho aí é o seguinte, eu tenho que U é igual a E menos RI, só que a corrente ele falou que é nula. Quer dizer, a tensão aí vai ser o quê? Vai ser a própria força eletromotriz. Tá? Então a tensão entre os pontos A e B, eu sei que é igual a 12 volts. Tá bom? Aí o próximo passo é você analisar agora, né, esse resistor. Porque você tem que nesse resistor, né, o valor dele é de 2 ohms. Né? Então você tem que U, né, é igual a R3 vezes I. Né? E eu sei que 12 é igual o R3, eu tenho que é 2. Então eu acho aqui qual é a corrente que está passando nele. Né? Então essa corrente vai ser igual a 6 amperes. Então veja, ó, 6 amperes estão descendo aqui.
mas a corrente aqui é nula. Conclusão, né? Então eu tenho que a corrente que está subindo aqui também é de 6 amperes. Então agora eu vou analisar essa parte, tá? Então eu sei que U é igual a E menos RI para ele. Então eu tenho que 12 é a tensão entre os polos que eu calculei lá no comecinho. Isso é igual a E1 menos R1 vale 8 e a corrente é de 6. Conclusão, né? Esse 1 vai ser igual a 12 mais 48. Então esse valor de E1 é igual a 60 volts, né? Então, se você tiver, né, que a força eletromotriz do primeiro ali, o E1, é igual a 60 volts, então não passa a corrente no outro gerador, tá? Então, está resolvido, né, o nosso exercício. Pessoal, então os exercícios de aplicação estão feitos, falta agora vocês fazerem os exercícios propostos, tá? Sugiro então que peguem o material no Moodle. Se tiver com o livro, por favor, estude pelo livro, né, que eu acho que você vai aprender também muita coisa, porque isso aqui é só um resumo. Tá bom? Então, bom estudo e eu volto, acho que amanhã, com a primeira aula do eletromagnetismo. Tá? Até mais!